disponibilidade das aulas de endoscopia da HU, vamos falar hoje sobre distúrbios motores primários do esôfago. Bom, em geral, são doenças que elas vão cursar com sintomas clássicos, né, que seriam os sintomas de dor e de disfagia. Só que elas não são associadas a um distúrbio orgânico ou metabólico classicamente identificado. Os distúrbios motores do esôfago, eles podem se dividir de duas formas. Né? Se for musculatura estriada, vão gerar, em geral, alterações na faringe e são relacionados ao esfíncter esofagênico superior, e os relacionados à musculatura lisa, que são mais relacionados aos terços distais do esôfago, como o corpo esofágico, e tem uma relação com o esfíncter esofagênico inferior. Eles podem ser primários ou secundários. Os primários são relacionados a alterações próprias da musculatura do esôfago, né? São distúrbios próprios motores do esôfago, eles são a causa da doença, as manifestações são devidas a ele. E os distúrbios secundários são devidos a alguma doença sistêmica que leva a repercussões esofágicas. Nós vamos nos ater mais aos distúrbios primários, eles são principalmente classificados como a acalásia, o espasmo esofagênico difuso, os esôfagos hipercontráteis, como os esôfagos quebrandosos, ou o esfíncter esofagênico inferior hipertenso, e os casos hipocontráteis, né, como de motilidade esofágica ineficaz, ou o esfíncter esofágico inferior hipotenso. Nós vamos nos ater hoje principalmente o esôfago, o espasmo esofagênico difuso e os casos hipercontráteis. Existe também a classificação de acordo com a manometria de alta resolução. Ela vai avaliar se há um espasmo, há peristalse, aos distúrbios da motilidade. Nós vamos ver hoje mais casos que eu já citei aqui para você. Quanto a essa primeira doença, que é o espasmo esofágico difuso, né? Ele é um distúrbio que tem, você manifestar com dor no peito, né? E disfagia. São doenças que são investigadas como dor torácica não cardíaca. Todo paciente com dor torácica, a gente tem que eliminar causas cardíacas, e os diagnósticos diferenciais dessas causas não cardíacas são muitas delas associadas a doenças esofágicas. Elas têm um diagnóstico, no caso do espasmo esofagiano, exclusivamente pela manometria. As alterações na contratividade vão ocorrer principalmente na metade ou no terço distal do esôfago, ou seja, na musculatura lisa. O que vai causar isso? Pouco conhecido. Os indivíduos que desenvolvem essa doença não têm um substrato metabólico, estrutural, clássico que possa causar isso. Existem algumas hipóteses, né, algumas linhas de estudo que sugerem que existe uma hipersensibilidade visceral, que é a questão dessa hipersensibilidade colinérgica, né, que pode também levar até uma progressão para a calase. E também alguma linha que estuda como espasmo esofagênico difuso, uma associação com a anormalidade do metabolismo do óxido nítrico endógeno. Mas nada é muito claro. Manifestações clínicas ocorrem principalmente entre mulheres de 50 a 60 anos de idade, são principalmente causadas por disfagia e dor torácica. A disfagia tem a característica de ser transitória e súbita, o indivíduo vai por vezes alimentar-se normalmente e repentinamente vai apresentar um quadro de disfagia no momento desse espasmo esofagiano. Vai ter essa parada transitória do alimento, seguida de uma dor muito forte na região torácica. Quando essa dor ocorre, o indivíduo pode apresentar vômitos, em geral provocados na tentativa de aliviar a dor e o entalo, e também regurgitação na tentativa de aliviar esse entalo. A dor também pode ser encadeada por alguns elementos clássicos, como ingestão de alimentos quentes, pode favorecer esse estado. Ou também tem relação forte com tensões emocionais. Ele pode ter também uma relação com a doença do refluxo. E aí, além de ser claro de dor e disfagia, ele pode apresentar também a pirose e essa regurgitação ácida. E isso pode ter alguma implicação terapêutica, porque o indivíduo muitas vezes vai tratando só como refluxo e não tem resolução total dos sintomas, não tem uma resposta efetiva, porque ele, além desse refluxo, vai ter o espasmo esofagiano.
Como eu já falei, o diagnóstico é exclusivamente por manometria, onde você vai ver umas características de onda específicas que ocorrem no esôfago com espasmo, mas a gente também pode ter alguns achados vistos na esofagografia. A gente faz um exame contrastado do esôfago e se a gente conseguir pegar o momento onde está ocorrendo o espasmo, a gente vai ver esse aspecto, onde a gente chama de saca-rolhas, né? Vai ter deveria ter em coordenação das contrações terciárias, o indivíduo apresentar o esôfago com essa formação clássica de saca-rolhas. Ele pode acontecer, esse achado não é patognomônico do esôfago de espalho esofagiano difuso, e ele vai ocorrer em apenas 30% dos casos de pacientes com diagnóstico de esôfago de espalho esofagiano. Bom, quanto à esofagomanometria convencional, ela vai avaliar as principais alterações, ela que vai fazer o diagnóstico dessa alteração. E as principais alterações vão ser encontradas no esôfago distal, na musculatura lisa. Então, o que a gente vai ter? Em resposta à deglutição, vão se observar contrações simultâneas, não progressivas, contrações anormais, que vão ter picos de amplitude maior do que o esperado, de maior do que dois desvios padrões, podendo ter duração aumentada ou ter muitos picos, né? E isso ainda pode, além de ocorrer no momento da deglutição, pode se repetir. Também é associado a um aumento do tônus do esfíncter esofagiano inferior. Não, o esfíncter esofagiano inferior tem um tônus normal, e a alteração do relaxamento só ocorre em 1/3 do caso, diferente do que a gente vê na calada. E o esôfago quebra-nós é outro distúrbio motor primário do esôfago. Ele também tem diagnóstico exclusivo pela manometria. É um distúrbio mais comum encontrado em pacientes com doutoração. Ele é mais prevalente do que o espasmo esofagiano. Quanto à etiopatogenia dele, também não é tão clara o que pode induzir isso. O que é visto é que, quando foi avaliado por estudos ecográficos, existia um espessamento da camada muscular do esôfago e um assincronismo entre a musculatura longitudinal e a musculatura circular, o que ia causar essas alterações, podia causar sério fatiga da parede. Bom, ele tem forte correlação com aspectos psiquiátricos. Então, existe uma relação entre pacientes com depressão, ansiedade, de terem também esôfago quebra-nós. Isso também está associado a que essas pessoas elas têm uma sensibilidade maior a estímulos, uma percepção maior desses estímulos viscerais do que uma pessoa normal, o que possa favorecer que ela tenha essa hipersensibilidade. Perceba esses estímulos de forma anormal, caracterizando como dor. Pode ter relação ou sobreposição com sintoma do intestino irritável, também doença tem associação com algumas doenças psiquiátricas. Existe o teste dessa insuflação com balão, que no intestino irritável é feito no reto, então vê que ele tem um limiar de dor menor do que as pessoas normais. No indivíduo com esôfago em quebra-nozes, quando é feita essa insuflação com balão no esôfago, também ele apresenta um limiar menor de dor em relação aos indivíduos normais. As manifestações clínicas também são mais comuns em mulheres, principalmente a partir da cisticerose. Caracteriza principalmente como principal sintoma a dor torácica de origem não cardíaca, tem forte relação com momentos de tensão emocional. A disfagia é o segundo sintoma mais frequente, o terceiro é a pirose. Eu preciso associar ao número de dor. Uma endoscopia digestiva alta, ela vai servir para excluir algumas lesões inflamatórias da mucosa esofágica. Não há nenhum achado endoscópico que durante o exame que vá servir por característica para servir como diagnóstico de esôfago de quebra-nozes. A endoscopia vai tentar visualizar se existe outro fator que possa estar causando aquele sintoma. O que pode ter de relação é a presença de esofagite erosiva leve ou de hernia de hiato, que são doenças muito comuns e muito prevalentes na população, não tem relação direta com o esôfago de quebra-nozes. A esofagografia convencional, ela serve para você afastar se alguma patologia estrutural ou alguma patologia que esteja comprimindo e causando desconforto, mas também não vai ser o exame diagnóstico clássico para essas doenças.
ela vai ser normal em mais de 100% dos casos, com peristalse primária, né? A peristalse primária do indivíduo não é perdida. Ele consegue ainda manter as ondas primárias secundárias de peristalse. Bom, quanto à manometria, que é o exame que vai fazer o diagnóstico, ele vai ver essas ondas peristálticas alteradas, principalmente no esôfago distal, a 3 ou 8 centímetros de distância do esfíncter esofagiano inferior. Onde é que a gente vai considerar que isso é normal? É quando ele tiver uma amplitude maior que 2 desvios padrão da contração normal, que seria uma pressão acima de 180 milímetros de mercúrio. Ele pode acometer apenas uma porção distal do esôfago, não todo o segmento médio distal. Quando ele pega apenas essa porção, a gente chama de esôfago quebranose segmentado. Não existe alteração no sintoma, diferenciação sintomática em relação a quem tem o esôfago quebranose clássico para quem tem o segmentado. A duração dessa pausa também é prolongada, maior do que o normal. E o esfíncter esofagiano inferior é normal na maioria dos pacientes. Então, esses exames, como a manometria, eles vão fazer o diagnóstico e conseguir pegar o momento do espasmo ou o momento que tem a contração do esôfago quebranose. Como isso não vai ocorrer a toda deglutição ou sempre, existem alguns testes chamados testes provocativos. Eles têm a finalidade de induzir essa contração aberrante. Eles vão servir para a gente, no paciente com doutorado no castigo, a gente identificar de forma segura que a causa da dor é por conta dessas alterações. Os testes, em geral, têm sensibilidade baixa, porque em muitos pacientes que fazer o teste não vai acontecer a alteração. Mas eles vão ter sensibilidade alta, e aquele paciente que apresenta alteração, a gente confirma o diagnóstico. O esôfago quebranose tem sensibilidade maior ao teste do que o espasmo esofagiano de fundo. E quais seriam esses testes? Então, o teste de Bernstein, que é a perfusão ácida, tem a injeção de inibidor de colinesterase, que é o teste heterofônio, e tem a distensão esofágica com balão, que pode também causar essas contrações normais, e ainda serve para avaliar a hipersensibilidade do cerebro. Outra alteração é o esfíncter esofágico hipertenso, né, que vai levar os mesmos sintomas de dor torácica ou disfagia. A única alteração que a gente vai ter vai ser um esfíncter esofagiano inferior com essa pressão acima de 2 desvios padrão, tem uma pressão média de 45 milímetros de mercúrio. Qual seria a diferença dele em relação à calase? A calase é a ausência de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Nesse caso, ele é hipertônico, mas ele apresenta relaxamento normal, diferenciando assim da calase. Os sintomas vão ser dor, disfagia e virose. Quanto ao tratamento. O tratamento dessas doenças, a gente botou tudo no final, porque ele é semelhante a todas elas. Eles, independente do diagnóstico, a gente vai usar mão dessas mesmas substâncias, dessas mesmas estratégias terapêuticas. O ruim é porque a maioria deles tem pouca eficácia no tratamento desses pacientes. Em relação ao tratamento farmacológico, foi visto que, se tem associação com refluxo, o tratamento com refluxo ajuda a aliviar os sintomas. Então, ele deve ser tratado. A gente pode usar a mão de relaxante da musculatura lisa, com o uso de tratos de ação prolongada, bloqueadores de canal de cálcio. Desses, o diltiazem foi o que mostrou ter melhor resultado em relação à melhora do sintoma, redução das contrações, na dose de 60 a 90 miligramas 4 vezes ao dia. O uso de anticolinérgicos, mas sempre metafenicato contra o diltiazem, e o sildenafil, que ele também mostrou-se eficaz como redução da velocidade das contrações, levando a melhora dos sintomas, mas é uma medicação com preço um pouco mais elevado, por isso os benefícios dela é menor. Bom, o uso de sedativos, tranquilizantes ou antidepressivos também são avaliados, porque a maioria dessas doenças apresentam
correlação com transtornos psiquiátricos. Foi visto que eles demonstraram benefício no controle dos sintomas, mesmo sem nenhum efeito sobre a musculatura. O alprazolam e a buspirona têm benefícios em pacientes com ansiedade, mostrou que eles aliviam a recorrência da doença e minimizam a trazodona na dose de 150 a 150 mg por dia. Teve significativa melhora nos sintomas, mesmo sem nenhum efeito sobre a musculatura, e a imipramina também mostrou redução nas crises, na frequência das crises dos pacientes com esse distúrbio motor. Bom, quanto a outras técnicas de modalidade de tratamento. Toxina botulínica. A ideia é fazer a infusão de toxina botulínica próxima ao esfíncter esofagiano inferior. Viu-se que no primeiro mês apresentava melhora em torno de 73% dos pacientes, mas a melhora é transitória e após 9 meses todos os pacientes já estavam com os mesmos sintomas e mesma recorrência de crise. Então, é um tratamento caro e com eficácia transitória e não mostrou benefício a longo prazo. Dilatadores, na maioria das vezes, não tiveram nenhuma benefício porque não aliviaram os sintomas por tempo prolongado e não resolveram o muscular. O tratamento cirúrgico ele só deve ser indicado quando tem sintomas intensos e refratário a outras medidas clínicas. Nem sempre vai resultar em melhora, mas no exame intravenoso foi visto que em alguns pacientes ele levou à abolição das crises e resolução do quadro. Qual é a cirurgia que é indicada? É a miotomia alongada, pode ser feita por videolaparoscopia ou pelo POEM, que é a miotomia endoscópica. Tá? Também mostrou eficácia com melhora em 93% dos casos submetidos a esse procedimento. Em 2002, né?